E aí, galera, beleza? Então, hoje eu vou dar uma aula para vocês explicando sobre cadeias ramificadas. Eu irei gravar alguns vídeos explicando sobre a química orgânica para facilitar um pouquinho mais para vocês, beleza? Então, vamos lá. O que é uma cadeia ramificada? Olha o nosso primeiro exemplo aqui, ó, dessa cadeia carbônica. A cadeia ramificada é aquela que tem a ramificação, que são esses carbonos aqui, ó, para cima, para baixo, para cima. É aonde eu tenho ligados nesses carbonos para cima ou para baixo, eu tenho carbonos que sejam ou terciários, olha o exemplo aqui, né? Que está ligado a 3 outros carbonos, ou quaternários, olha o exemplo aqui, que está ligado a 4 outros carbonos. Então isso é chamado de ramificação, beleza? Dentro da ramificação, das cadeias ramificadas, a gente vai trabalhar os radicais orgânicos, que a gente vai, já eu vou passar um pouquinho para vocês sobre eles. É bem fácil de entender, certo? Inclusive na live da semana passada, né? A gente viu um pouquinho sobre eles, beleza? É bem tranquilo. Mas primeiro vamos ver como que eu localizo uma cadeia carbônica principal dentro dessa cadeia. Porque se vocês perceberem, ó, essa cadeia aqui ela tem 1, 2, 3, 4, tem 5 extremidades, certo? E cadeia principal eu tenho que pegar de uma extremidade à outra. Tá, mas como é que eu pego isso? Sempre eu vou pegar a maior sequência de carbonos, desde que dentro dessa sequência eu tenha ligações duplas e eu tenha ligações triplas. Quanto a duplas e triplas, nos exemplos seguintes eu explico. Mas aqui, nesse primeiro exemplo, vamos ver qual que é a maior sequência de carbonos. Por exemplo, se eu contar daqui até aqui, aí vão dar só 3 carbonos. Mesma coisa dessa extremidade até essa, só 3. Então, com certeza, essa não é a cadeia principal. Se eu contar desse aqui até esse aqui, ó, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ó, já aumentou. Agora, se eu contar em linha reta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, já é maior. Ou poderia ser de baixo vindo para cá, também dá a mesma coisa. Ou eu poderia começar aqui, vir aqui e vir para cá, dá a mesma coisa. Então a maior sequência é uma dessas 3 opções, ó. Daqui, daqui ou daqui até o final. Então eu faço isso aqui, ó, eu marco. Vou marcar aqui, vou pegar em linha reta que é mais fácil. Ó, então isso é a minha cadeia principal, beleza? Tá, e o que ficou de fora? O que ficou de fora é o que a gente chama de radicais orgânicos. Então é bem tranquilo. Lembra da definição da quantidade de carbonos? Ó, um carbono, para dar o nome, é met. 2 carbonos é et. 3 carbonos é prop. 4 carbonos é but. E assim por diante. Eu passei essa tabelinha para vocês. Agora, para o radical orgânico é quase a mesma coisa. Ó. A diferença é que eu vou escrever, eu vou terminar com a palavrinha il, olha aí, il e il. Qual a diferença? Por exemplo, quando eu tiver só um carbono não é met, então o nome desse radical vai ser metil. Se eu tiver 2 carbonos não é et, então o nome desse radical vai ser etil. 3 carbonos não é prop, então o nome é propil. Só que com 3 eu tenho 2 possibilidades, ó. Que são um pouquinho diferentes. Olha a estrutura aqui, ó. O propil é nessa estrutura e o isopropil nessa estrutura. No último exemplo eu vou explicar com mais detalhe esses dois, beleza? E o butil seriam 4 carbonos. Então vamos lá, vamos pegar o nome dos radicais, ó. Esse aqui é um radical, ó. Só tem um carbono. Então o nome dele é metil. Esse de baixo é a mesma coisa. Então o nome dele é metil. Esse aqui, ó, ele já tem 2, ó. São 2 carbonos. Então o nome desse radical é etil. Tem mais algum? Não, são 3. Segundo exemplo, cadeia principal. Ó, eu tenho extremidade aqui, aqui, aqui em cima e aqui. Se eu contar em linha reta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu contar de baixo até aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tem mais, ó. Se eu contar assim, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, assim,
ou assim, tanto faz. É a minha cadeia principal. Aí vamos fazer assim, mais fácil. Isso tanto faz, tá? Não faz diferença não. Aí, essa é a minha cadeia principal. E eu falei o seguinte, a cadeia principal é a maior sequência. Se tiver ligação dupla e tripla, ela tem que estar dentro da cadeia principal. E aqui tá, ó. Então a ligação tripla tá passando por dentro da cadeia. Então tá de boa. Beleza. É uma cadeia ramificada. Aí a ramificação aqui, aqui. Como é que chama essas ramificações? Radicais orgânicos. Esse é só um carbono. Um carbono, ó. CH3, ó. CH3. É o metil. E esse aqui são dois carbonos. O nome dele é etil. Certo? Último exemplo aqui, ó. Cadeia principal, ó. Se eu fosse pela maior sequência, seria assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa seria a minha maior sequência. Beleza, mas o que ia acontecer aqui, ó? Se eu coloco isso aqui como cadeia principal, essa ligação dupla e essa ligação dupla aqui do final, elas ficariam de fora. Igual eu mostrei aqui, ó. Não pode, ela tem que ficar dentro da cadeia principal. É obrigatório. Então, nesse caso, a minha cadeia principal, de todo jeito, vai ter que ser essa aqui, ó. Independente de ter mais carbonos ou não. Porque as ligações duplas têm que estar dentro dela. E essa sequência não é a maior sequência de carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9. Essa sequência aqui, ó, assim e assim, eram 11, né? Mas a dupla não pode ficar de fora. Beleza. Nome dos radicais. 2 carbonos. Etil. Aí você tem esse com 3 e você tem esse com 3, ó. Ó, tem 3 carbonos. 1, 2, 3 e aqui tem 3. Beleza? Aí entra naquela que eu falei que eu ia explicar no final, ó. Propil e o isopropil. O propil, ele liga num carbono da extremidade. O isopropil, ele liga no carbono do meio na cadeia principal. Então, se você olhar aqui, ó, quem é o carbono que está ligando na cadeia principal? É esse aqui, ó. E ele é o carbono do meio. Então, o nome disso aqui é isopropil. Aqui, quem é o carbono que está ligando na cadeia principal? É esse aqui, ó. E ele não é o carbono do meio, porque o do meio é esse aqui. Então, nesse caso, é o propil. A diferença é só essa. Ambos são 3 carbonos. Beleza?